Reinaldo já apresentou para nós, essa 35ª porção, a porção Nassô Faça. Ela está ali em Números 4, 21 até 7, 89. O Eterno, interessante como o Eterno faz conosco, né? Era o Ulisses a fazer o ensino, só que eu acreditei que era para mim e o Ulisses não podia ensinar. Eu sei que eu estou aqui disponível para fazer esse ensino, e o Eterno já vinha preparando, e o Eterno dá toda a segurança para nós. Então eu realmente estava achando que era para que eu ensinasse, então aquilo que o Eterno tem me mostrado vai ser a palavra que o Eterno vai trazer, e aí ele muda todas as coisas, e no final, nos 45 do segundo tempo, a gente vem com a palavra do Eterno, mas não com a segurança que a gente tinha lá no começo da semana, mas com a segurança de que é a palavra do Eterno, porque o Eterno, ao Eterno pertence toda a honra e todo o louvor. Então, o que o Eterno separou para que a gente pudesse apresentar, para que a gente pudesse se atentar, é a aplicação da justiça, a aplicação do juízo, a aplicação do direito, né? Na teoria do direito, a aplicação do direito é um elemento que é exclusivo do juiz. Ninguém pode aplicar direito, ninguém pode aplicar juízo, senão o próprio juiz. As partes se colocam diante do juiz com as suas petições, com as suas reclamações, com as suas murmurações, e o juiz ele é obrigado a olhar, né, os autos para determinar se tem direito ou se não tem direito. Na palavra não é diferente. A questão é que o juiz é o Eterno e as partes somos nós. E a gente adere ao Eterno num contrato que é um contrato de adesão, onde você não tem a capacidade nenhuma de questionar qualquer tipo de cláusula. Você assina e você está amparado pelo contrato de adesão com o Eterno. Esse é o nome mesmo que dá no âmbito jurídico, né? O contrato de adesão diante do Eterno é fé, emuná, que a gente sabe que tem esse nome de adesão. E a partir do momento que a gente adere, o Eterno, ele é o seu juiz. Só que para que você se coloque diante do juiz, você precisa cumprir as situações, né, para que você possa se tornar apto. E é sobre isso que fala a porção Nassô. Ela é a continuação da porção anterior. A porção anterior foi a primeira porção de Números, né, no deserto. Então ela continua falando do povo que está no deserto. O povo ainda está diante lá do Monte Sinai, acabaram de receber, né, a Torá, e estão assim, na próxima porção que eles começam a peregrinar a partir do Monte Sinai, na porção Berucotai. Ela começa no segundo mês do segundo ano a reiniciar, né, a sua caminhada dentro do deserto. Lá em Números 4, 21 a 49, o Eterno separa ali, continua dando ordens para a separação dos filhos de Levi, dando ordem a partir da família de Gerson, e os afazeres que eles tinham responsabilidade. No capítulo 5, é um capítulo que tem outros elementos. Ele fala sobre a separação para manter o arraial longe da impureza, onde você vai tirar aquela pessoa que está impura. Ele depois fala sobre a necessidade de você confessar pecados. Logo depois que ele fala de retirar a impureza, a pessoa impura, ele fala sobre a necessidade de confissão de pecados e de restituir as pessoas que foram lesadas. A necessidade de você restituir as pessoas que foram lesadas. Depois, ainda no capítulo 5, ele fala sobre o direito dos sacerdotes, sobre as ofertas que são santificadas. Todas as ofertas são apresentadas e tem uma porção que é para o sacerdote. E essa porção é um direito do sacerdote dado pelo próprio Eterno. Porque a gente sabe que os sacerdotes eram separados para fazer esse serviço. Então eles não lavravam, eles não tinham ali um sustento próprio das suas próprias mãos. A herança deles era o próprio Eterno, então o serviço deles é que precisava fazer esse sustento para eles. E no final do capítulo 5, do versículo 11 a 31, nós temos a prova de ordalho, que é uma situação de ciúmes, onde uma mulher poderia ser apresentada diante de um juiz para que fosse comprovada se ela teve
uma situação de traição ao seu marido ou não, de adultério em relação ao seu marido ou não. Segundo os estudiosos, essa lei, juntamente com a lei do filho beberrão, ela foi colocada, né, na palavra como uma questão de choque, né, diante da comunidade, mas que ela não veio ser executada em nenhum momento por conta de todas as situações, de todas as possibilidades de resolução do problema, até chegar nessa extremidade, né, que seria uma exposição grande diante de toda a Assembleia. No capítulo 6, nós chegamos às leis do nazireado, que a gente vai voltar para falar um pouco mais sobre ela. E no final do capítulo 6, a gente vê o Birkat Kohanim, que é a bênção sacerdotal, que é essa bênção que a gente sempre faz, que está ali em Números capítulo 6, 22 a 26. E para encerrar essa porção, lá no capítulo 7, nós temos as ofertas voluntárias para a dedicação do tabernáculo e para a inauguração do altar do sacrifício. O capítulo todo ele é voltado para esses dois aspectos. Eu queria que a gente fosse lá no capítulo 7 de Números, no finalzinho desse capítulo, lá a partir do versículo 84, já foi lido aqui agora no Shaharit, só para a gente se atentar aqui. Número 7, o versículo 84 a 89. Então, esse finalzinho aqui é um inventário daquilo que os príncipes de Israel, das 12 tribos de Israel, trouxeram para a inauguração do serviço do tabernáculo e para a inauguração do altar de sacrifício. 84. Essa foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos vasos foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60. Essa foi a consagração do altar depois que foi ungido. Atenção aqui para 89. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim com ele falava. E os nossos pais dizem que realmente tanto Moisés ouvia diretamente do Eterno, como ele falava diretamente com o Eterno, e o Eterno ouvia. Então, era realmente um relacionamento próximo. A gente pode questionar quem não gostaria de ter esse relacionamento com o Eterno. Só que a gente precisa pensar, quem tem a noção do que é ter esse relacionamento com o Eterno? Do que precisa para ter esse relacionamento com o Eterno? É claro, se nós tivéssemos a plena noção de que nosso pensamento está errado, ou de que a gente consegue realmente determinar as coisas porque o Eterno falou diretamente conosco, a gente poderia imaginar que seria tudo muito fácil. Só que nós não temos a capacidade que Moisés tem para estar aqui. E Moisés, ele chegou até essa situação com todo esse serviço, e aqui espera-se toda a família de Israel se colocar com todas as suas dádivas, para que ele possa de fato se apresentar diante do Eterno, e assim foi durante muito tempo. E eu gostaria que a gente destacasse aqui a palavra sobre o Nazireu, em Números 6, do versículo 1 a 8. Número 6, versículo 1 a 8. E falou o Eterno a Moisés, dizendo:
fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar ao Eterno, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Eterno. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Eterno, não se aproximará do corpo de um morto. Por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Elohim está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Eterno. Aqui o Léo já ensinou umas porções atrás, falando sobre o sumo sacerdote, que a ele não havia o direito de se envolver com as situações de parentes próximos mortos, nem pai, nem mãe, nem filho, que é uma exigência maior do que os sacerdotes, que não são os sumos sacerdotes. Os sacerdotes, eles poderiam até se envolver nas situações de funeral de parentes próximos. Ao sumo sacerdote isso era vedado. Então a gente vê aqui a responsabilidade do nazireu em relação ao seu voto e o peso que é equiparado ao do sumo sacerdote quando ele não pode nem se envolver com a morte de parentes próximos, o que diante do Eterno é uma coisa que chama bastante atenção. Na palavra, há um relato de 3 nazireus que foram já separados desde o ventre. Sansão, separado por mandado do Eterno, Samuel, pelo voto de sua mãe, e João Batista também por mandado do Eterno. Nas 3 situações, o contexto exigia uma pessoa separada para agir em conformidade com a vontade do Eterno, impor um juízo, aplicar a justiça e corrigir o mau caminho do povo do Eterno. Como está claro lá no Cântico de Zacarias, pai de João Batista, que a gente encontra lá em Lucas, no capítulo 1. Vamos dar uma olhada na colocação. Não, o nazireu não. Nem o sumo sacerdote, em momento algum, o nazireu, enquanto estiver sob voto, não. Então, o cântico de Zacarias, que era sacerdote, pai de João Batista, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 67, até o final. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Eterno Elohim de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então ele está evocando ali a aliança, lembrando a aliança que foi feita com Abraão, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Então, a liberdade para servir ao Eterno todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Adom e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão de seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Elohim, com que o Oriente do Alto nos visitou,
para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então essa aqui é a oração de Zacarias, pai de João Batista, que coloca uma situação que é crítica. Os nazireus, esses 3 exemplos aqui, eles foram destacados para realizar uma situação crítica, profética, de juízo, de chamar atenção, de fazer uma correção direta, uma correção rápida, de aplicação do juízo, aplicação do direito do Eterno. Então, por alguma situação havia o desvio, e era necessário que fosse aplicado ali aquela pessoa em nome do Eterno, para que ele pudesse realizar, o Eterno pudesse realizar juízo na casa de Israel. Nessa situação, João preparava o caminho para o Mashiach, conclamando todos para o arrependimento de pecados, mas também levantava a acusação de todas as prostituições de Israel que ele cometia em relação a Roma, o governo interesseiro e sanguinário de Herodes, governante da região naquela época, e transgressor de Levítico 18:16, pois tinha um casamento incestuoso com a sua cunhada. Então João Batista ele se colocava contrário ao governo, porque ele era um governo interesseiro, político, não era um governo legítimo considerando a Torá, e ele acusava Herodes também em relação à prostituição que ele cometia por conta de um casamento incestuoso, ferindo exatamente Levítico 18:16, também que a gente já estudou umas porções atrás. Já no contexto de Sansão, havia o desvio de Israel, e aí prevalecia os filisteus contra eles. E Sansão foi levantado para fazer o julgamento aos filisteus. Já o caso de Samuel, queria que a gente tivesse uma atenção específica, porque aí a gente já vai se aproximando daquilo que o Eterno nos deu, né, durante essa semana. No caso de Samuel, havia uma corrupção dentro da caça sacerdotal, dentro do sacerdócio, e a acusação ali era em relação a Eli, que era o sumo sacerdote. Por meio da ação desrespeitosa de Ofni e Finéias, que eram filhos do sumo sacerdote Eli, sobre a administração dos sacrifícios. Vamos ver um detalhe ali sobre a situação da consagração de Samuel como nazireu, lá em 1 Samuel capítulo 1. Primeiro Samuel no capítulo 1, lá no versículo 11. Ana se colocou diante do Eterno, porque ela era estéril e estava solicitando que tivesse um filho, e no versículo 11 diz assim: e fez um voto voluntário da parte dela, dizendo: Eterno dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Eterno o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Aqui ela estava colocando que ela dedicaria o filho, que, se ela viesse a receber, dedicaria o filho ao Eterno. E lá no versículo 24 a 28, nesses versículos, a gente consegue visualizar que Ana, ela foi agraciada, né, com o nascimento de Samuel, e ela faz uma oferta voluntária. Por quê? Quando a gente vai olhar isso mais à frente, quando uma pessoa faz um voto ao Eterno, no dia de pagar esse voto diante do Eterno, ou de fazer, né, a memória, trazer a memória do voto diante do Eterno, era necessário fazer um sacrifício. No meio do sacrifício tinha uma oferta de cereais. A gente vai ver mais para frente que essa oferta de cereais era uma oferta de um homer, que é a 10ª parte de um efa.
Mas é uma oferta voluntária. Ana, ela excede em 10 vezes, né, essa oferta, como diz ali em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 a 28. E havendo o desmamado, tomou consigo, com 3 bezerros e 1 efa de farinha. Aqui foi 1 efa de farinha. Seria necessário a 10ª parte dessa oferta de cereais. Não era necessário o efa inteiro, mas ela trouxe 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e levou à casa do Eterno em Siló, e era um menino ainda muito criança, tinha acabado de ser desmamado. E degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Eterno. Por este menino orava eu, e o Eterno atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Eterno eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Eterno foi pedido. E adorou ali ao Eterno. Então ela cumpre. Cortar o cabelo. Então, o voto diz o seguinte: você pode fazer um voto, mas os próprios comentaristas, os rabinos, esse voto especificamente, eles são taxativos em não estimular, não incentivar esse voto. Assim como Paulo, lá na frente, ele diz que o mais correto é que nós tenhamos a palavra, e Yeshua também coloca isso, que a gente tem uma palavra só, e assim nós sigamos a nossa vida. Esse aqui, inclusive, há uma convergência aí, tanto no Primeiro Testamento quanto no Segundo, que ele é totalmente desestimulado. Nesse caso aqui, Ana fez um voto em relação ao filho dela. Então ela é mãe dele, falou que ele não cortaria o cabelo, então durante toda a vida dele. Nesse caso aqui, não era permitido a ele tomar vinho, né, se aproximar de uva. Existem 3 nazireus que você citou aí. Esses 3 nazireus, eles são vitalícios. O voto que você está falando aí também, em Números capítulo 7, né, que nós estamos lendo aí, esse não é um voto nazireu vitalício. Não. Ele pode ser cumprido dentro do período de tempo. Ali mesmo a Torá fala, dentro do seu período do tempo, um tempo que ele durar esse voto de nazireu. Então existe o nazireu vitalício, que são esses 3 grandes nazireus que nós conhecemos na Bíblia, e tem esse voto aí estabelecido em Números, que é um voto de nazireu, mas por tempo determinado. Isso aí. Como o Leomar falou, então, ele é possível, tem uma legislação toda certinha, mas é importante falar, porque ele é um voto muito sério. Você vê, tem implicações equiparadas a sumo sacerdote, então assim, não é qualquer um que deve fazer, não é em qualquer circunstância, mas de fato ele tem um período a ser cumprido. No caso desses 3, como o Léo aqui colocou, eles são vitalícios. Então no caso de João Batista, perpétuo, né? Durante a vida deles eles ficaram como nazireus. Esses votos são perpétuos desses 3 por causa do momento. O momento é de fome aqui, tanto de Sansão quanto de Samuel. Se você for no capítulo 3, versículo 1 de 1 Samuel, você vai ver que a palavra era raríssima. Então é uma fome total. Se você for com Gideão, com Sansão, você verá que o povo hebreu estava todo cativo debaixo, servindo aos filisteus, de modo que o que Israel plantava tinha que os filisteus levavam. No período de João Batista, a mesma coisa, vem o Messias. Então a fome é tremenda, a falta de comida é tremenda. Então está se falando de comida espiritual. Então por isso que entra como vamos dizer assim, com a urgência das urgências das urgências. É por causa de comida espiritual. Sim. Senão não seria tão urgente. Podemos entender isso quando Elias ali, o servo de Elias pede: me deixa ir primeiro, me despedir do meu pai,
para depois eu te seguir, Elias. Aí ele diz, vai, despede dele. Agora, quando você chega no período de Yeshua, Lucas, no capítulo 9, narra sobre isso claramente. O seguidor de Yeshua pediu para ir enterrar os pais. Yeshua não permite. Deixe que os mortos enterrem seus mortos, por causa da urgência das urgências. É essa urgência que nós estamos vivendo. Amém. Amém. Exatamente essa questão. E no Cântico de Ana, que a gente já orou, já é conhecido, a gente vê vários elementos semelhantes ao Cântico de Zacarias, pai de João Batista, quando fala sobre a aliança, quando fala sobre a justiça, quando fala sobre a aplicação da justiça. Isso, o Cântico de Ana está lá em 1 Samuel 2, no versículo 1 a 11. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Eterno, e isso aqui depois dela ter deixado o filho com o sumo sacerdote lá no templo. O meu coração exulta ao Eterno, o meu poder está exaltado no Eterno. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Eterno, porque não há outro fora de ti. A rocha nenhuma há como o nosso Elohim. Aqui ela está chamando a justiça, está chamando a aplicação da justiça. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Eterno é o Elohim de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Aqui, o serviço que ela fez, voluntário, foi um serviço 10 vezes maior do que o necessário. Ao pagar o voto, ela tinha que trazer um homer, que é a 10ª parte de um efa. Ela trouxe um efa. E aqui ela colocando, porque era uma situação de urgência, extrema urgência, uma situação de fome. E aqui ela coloca: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ou seja, trazendo aqueles que estavam padecendo para se colocarem de pé e marchar. Os fartos se alugaram por pão, ou seja, aqueles que estavam no poder foram humilhados, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Eterno é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Eterno empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Eterno são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força, não é pela sua própria justiça, não é pelo seu próprio pensamento, pelos seus próprios conceitos, mas pela obediência irrestrita à palavra e os mandamentos do Eterno. Os que contendem com o Eterno serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Eterno julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Eterno perante o sacerdote Eli. Ali, Samuel é envolvido no julgamento da casa de Eli, onde Eli é cortado do seu serviço sacerdotal, seus filhos são mortos, e ao saber da morte dos seus filhos, ele também cai e morre. Então, semelhante ato, envolvendo a questão da justiça, envolvendo a questão desse valor, desse peso, e de devoção voluntária ao Eterno, está descrito lá em Ruth, que lemos na festa de Pentecostes, de Shavuot, que nós vivemos ali na semana passada. Então, Ruth abriu a mão de retornar à sua família e cultura moabita. Lá em Ruth, lá no capítulo 1, vamos dar uma olhada nisso. Ruth no capítulo 1, só voltar um pouco as páginas, versículo 16. Disse, porém, Ruth:
não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Elohim é o meu Elohim. Aqui o peso dessa proclamação de Ruth é que ela é moabita, ela não é judia. Ela não tem a mesma cultura, o mesmo ensino, o mesmo berço de Noemi para quem ela estava falando. Ela estava falando com uma judia. Então, Noemi falou que ela poderia retornar para a sua família e para os seus costumes. E ela falou, para onde irei eu? Onde quer que tu fores, ali estarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Elohim é o meu Elohim. E isso é destacado para ela como um ato de justiça. Por quê? Noemi já estava ali sem marido, sem filhos, ninguém era por ela, e ela já era uma senhora, e isso é destacado para ela como uma virtude, como a gente pode ver ali no capítulo 2 de Ruth, no versículo 8 a 12. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o teu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Porque ela de fato era estrangeira. Aqui agora Boaz reconhece que pelos seus atos de justiça ela se assemelha a uma cidadã israelita, a uma judia, porque ela se fez uma com Noemi. Pelo casamento com seu filho, ela fez uma carne e retorna, faz até chuvar diante do Eterno, de maneira voluntária, porque a ela foi dado o direito de retornar. E respondeu Boaz, e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Eterno retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Eterno Elohim de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então, Ruth, ela veio se abrigar debaixo das asas do Eterno, reconhecendo a autoridade do Eterno de toda a terra. E aqui ela segue fazendo o seu trabalho, um trabalho árduo, um trabalho pesado. E lá no versículo 17, a gente volta na questão do Efa. No mesmo capítulo 2 de Ruth. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Na tradução da Bíblia judaica diz que é 35 litros. O efa, ele era 37, cerca de 37 livros, 36 e uns quebradinhos aí. E ela tinha juntado ali cerca de 35 litros, é bastante trabalho, né? O efa é uma medida de capacidade, de volume para secos. No caso aqui, estavam se debulhando trigo, cevada, e ela é o tipo de medida que era utilizado. Representa uma unidade básica e possui um valor aproximado a 37 litros. O destaque feito pelo Eterno essa semana aponta a oferta de alimentos obrigatória em todos os serviços do Eterno, realizados pelos sacerdotes. Geralmente era um efa fracionado em 10 partes. A 10ª parte do efa é o homer, o que equivaleria a 3,7 litros. É como se fosse um galão, né? Você imagina aí um galão acho que é 785, e o efa era o homer era 3,6 alguma coisa. É o que mais se aproxima daquela medida lá. E aí a gente tem algumas referências importantes em relação a esse peso, né? O primeiro deles que eu gostaria de fazer destaque está lá em Êxodo 16. Êxodo capítulo 16 fala sobre o maná. Lá no versículo 16 de Êxodo 16 diz assim: esta é a palavra que o Eterno tem mandado.
colhei dele do maná, cada um conforme o que podes comer, 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Então, é para você colher esse volume, né, de secos, né, que é o homer, que é a 10ª parte de um efa. E lá no versículo 32 a 36 diz assim: E disse o Eterno a Moisés: Esta é a palavra que o Eterno tem mandado: encherás 1 homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Então, ele está falando sobre a dependência do Eterno de comer esse pão diário, que você colhia 1 homer, e associa isso à saída do Egito. É importante a gente guardar isso. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele 1 homer cheio de maná e coloca-o diante do Eterno para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Eterno tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E aí no 36 ele define essa situação. E 1 homer é a 10ª parte de um efa. Então, aqui o Eterno ele faz a menção dessa medida, colocando o homer como a 10ª parte de um efa e definindo que essa é a porção diária que seria colocada pelo Eterno diariamente no deserto, continuamente, para que o povo pudesse receber todo o direcionamento do Eterno. Aqui também a gente tem o homer figurando como participação de todos os sacrifícios de cheiro suave em relação ao Eterno. Vamos ver isso lá em Números 15. Números 15, no versículo 3 e 4, diz assim: E ao Eterno fizerdes oferta queimada, holocausto ao sacrifício para cumprir um voto, igual ao voto que Ana fez, ou oferta voluntária, ou das vossas solenidades, para fazerdes ao Eterno um cheiro suave de ovelhas ou gado. Ao 4, então aquele que apresentar a sua oferta ao Eterno, por oferta de alimentos, de cereais, trará 1/10 de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. Essa 1/10 é 1/10 de um efa, é o homer. Essa mesma quantidade de volume, a mesma medida que a gente está colocando aqui. Então o Eterno nos envolveu nessa semana em relação a essa medida, a necessidade da gente compreender essa medida, onde você vê Ana cumprindo um voto e colocando 10 vezes essa medida, e Ruth tomando um ato de justiça e estabelecendo juízo ali justiça em relação à vida de Noemi, em relação à casa, né, de Noemi, e ela colhe quase a medida de um efa. E nós temos ali também a palavra de Êxodo, onde a gente viu a relação com o maná. Um homem compondo a oferta diária, que a gente tem sempre agora pela manhã, tanto à tarde, amanhã, né, o Arvit e o Shaharit, também sempre envolve essa medida de um efa. Então, todo sacrifício diário, que é um sacrifício contínuo diante do Eterno, ele também é envolvido com essa mesma medida que o Eterno exige de nós. Isso está lá em Números, capítulo 28. Números capítulo 28, do versículo 1 a 8. Percebe que o Eterno, ele veio movimentando a gente para perceber que essa é a mesma medida que o Eterno exige de nós. E a gente não pode esquecer de uma coisa: a oferta de cereais era uma oferta que dependia da obediência do Eterno para que ele mandasse as chuvas para que viesse a terra frutificar. E aí, depois da colheita, viesse todo o tratamento e pudesse ser ofertado dentro do devido tempo. Então, assim, é um envolvimento, é aí que a gente deve perceber qual era o peso de Moisés, e assim como é o peso da nossa nação de Israel, que se coloca diante do Eterno como uma nação sacerdotal.
Moisés se coloca diante do Eterno com toda essa responsabilidade, assim, de ser obediente, de seguir a palavra do Eterno, de proclamar o nome do Eterno, assim como a nossa nação de Israel é exigida também nesse nível de santidade para servir a toda a humanidade. Sem isso, não tem condição. O Eterno não faz chover, como a gente acabou de orar aqui no Shema, todos os dias a gente ora, não faz o Eterno as chuvas caírem, a terra não dá o fruto e você fica sem o serviço aqui, condição de fazer a oferta. Eu queria só enfatizar a questão de Ruth, como a oferta tem feito, e o coração voluntário, o altruísmo dela, em seguir sua sogra, não deixar pela situação vulnerável, e a recompensa grandiosa que o Eterno lhe dá, tanto a recebendo quanto seu povo, quanto fazendo de sua genealogia de Messias. Exatamente. Quão grande é a recompensa do Eterno daqueles que saem. Exatamente. O irmão está colocando a importância do posicionamento, da aplicação do juízo feito por meio de Ruth em relação às suas decisões, o seu ato voluntário, que ela, além de ter sido, obviamente, reconhecida no que fez, ela frutificou e deu origem a uma semente que veio dar a origem ao Mashiach, o nosso sumo sacerdote Yeshua. Aqui em Números 28, o sacrifício contínuo, ele é envolvido da mesma forma como a gente viu ali, sempre como oferta de cereais, como a gente vai ver aqui, no versículo 1 a 8. Falou mais o Eterno a Moisés, dizendo: dá ordem a seus filhos, aos filhos de Israel, e dize-lhes: da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para me oferecê-las ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Eterno, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro do santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Eterno. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimentos de manhã, e como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Eterno. Então, aqui vocês conseguem perceber a necessidade de uma oferta diária de 1 efa de cereais, acompanhando o sacrifício que era feito continuamente, todos os dias, 2 vezes, à tarde e pela manhã. E isso era contínuo. Isso, então, a necessidade de você ter esse homer, esses 3,7 litros de flor de farinha amassada diariamente, 2 vezes, diante do Eterno. Essa era a medida exigida do Eterno. Então, esse é um serviço e uma oferta de alta relevância para a manutenção do serviço sacerdotal. Então, a gente não pode se enganar. O serviço sacerdotal, assim como a gente diz, Yeshua HaMashiach, ser o nosso sumo sacerdote, ser o sumo sacerdote, o serviço sacerdotal é um serviço de ligação entre aquele que vai buscar o Eterno e o Eterno. Então, assim, é aquele momento em que o Eterno vai sentenciar uma situação, aquele Eterno onde ele vai aplicar o juízo, é aquele momento em que o Eterno vai realizar o seu feito, e aí a pessoa vai estar com seus pecados expiados, vai estar com a sua situação limpa e purificada diante do Eterno. E para que esse serviço funcione, então a pessoa tem que ir até o altar realizar essa situação. Então, essa oferta diária, ela é de fundamental importância. E essa importância a gente encontra lá em Êxodo 29. Vamos voltar lá, para que a gente consiga derradeiramente compreender a importância dessa oferta diária e dessa medida que o Eterno chamou a atenção durante essa semana. Êxodo 29, capítulo 37, diz assim, até o versículo 46. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo,
Mas espera aí, então primeiro existe um serviço sacerdotal todos os dias, para que o altar esteja desfaltado, para que ele funcione, para que a pessoa que está buscando o Eterno possa ter um relacionamento com o Eterno. Então ele se apresenta diante do Eterno num altar desfaltado, onde um sacerdote sacrificou e santificou esse altar durante os 7 dias da semana, sem parar, com as ofertas e a medida que o Eterno exige ali. 38. Isso, pois, é que oferecereis sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Aqui a gente está relembrando ali o que vimos no Números 28. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta pela manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Eterno. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Eterno, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Lembra agora do serviço feito voluntário pelos príncipes de Israel, onde Moisés se colocava diante do Eterno, e o Eterno falava com Moisés, e Moisés falava com o Eterno. E olha a promessa que há aqui, se nós obedecermos aos mandamentos, se o Eterno, sendo sempre fiel, fazer chover na terra, nós colhermos o fruto da terra, nós temos nos nossos estoques o efa para servir diariamente durante 2 vezes e colocar diante do altar, desfaltado diante do Eterno, semanalmente, todas as semanas, todos os dias, e assim o Eterno diz, 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Eterno, onde vos encontrarei para falar contigo ali, para dar os direcionamentos, para derramar o Espírito, por meio do mandamento e por meio do fogo do Espírito que Yeshua deixou para nós. Porque Yeshua pagou um preço caro, subiu aos céus e deixou um consolador. Agora, precisamos estar em ordem com essas situações, que infelizmente nosso país não está em ordem, nós vemos a situação como está. Mas nós buscamos a ordem, realizando todas essas coisas diante do Eterno. 43. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, sejam separados, e santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e os seus filhos, ou seja, o serviço sacerdotal, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no seio deles, no seu interior, e habitarei no seio deles, dos filhos de Israel, e lhes serei por Elohim. E saberão que eu sou o Eterno, seu Elohim, que eu tenho tirado da terra do Egito. Aí ele volta naquela situação que, chamando, igual ele falou sobre o maná, quando ele falou, guarda essa medida para que você lembre que eu te sustentei no deserto, para que você não se esqueça que eu te tirei do Egito com mão poderosa, eu arranquei você do Egito com mão poderosa. Então lembre-se disso. E saberão que eu sou o Eterno, seu Elohim, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Eterno Elohim. Então, aqui já está claro a medida que o Eterno colocou para nós. Aqui já está claro que ele está confirmando aquilo que ele já fez em relação ao sacrifício diário e como é necessário que tenhamos isso em mente. Como é necessário que coloquemos isso sempre com grande valor, aquilo que é o serviço que o Eterno nos deu. Então, outro símbolo relativo ao efa está associado à aplicação da justiça, que é aquilo que a gente iniciou a Parashá falando aqui, ensinando. E isso a gente encontra lá em Deuteronômio, capítulo 25. A gente está andando bastante aqui, né, na Torá. Em Deuteronômio 25,
Então, já está claro que uma medida correta, uma medida justa, uma medida, se nós tivermos obediência e tivermos condição de ofertar na medida daquilo que o Eterno tem nos abençoado, por meio da sua palavra, do derramar do seu Santo Espírito, e obedecendo, nós teremos condição de servir diante do Eterno, e o Eterno vai nos falar, vai falar conosco e mover o teu Santo Espírito de maneira que nós entendamos. Em Deuteronômio capítulo 25, 13 a 16, diz assim: na tua bolsa não terás peso diverso, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 tipos de efa, 2 medidas para seco, uma grande e uma pequena. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra, que te dará o Eterno teu Elohim, porque a abominação é ao Eterno teu Elohim, todo aquele que faz isso, todo aquele que fizer injustiça. Então aqui o Eterno, ele aproxima o conceito de medida, que a gente acabou de ver, ou seja, aquela medida que você tem que apresentar sempre, a aplicação da justiça. Ou seja, você só vai ter autoridade para impor juízo, para entender, para fazer leitura espiritual, ou seja, para discernir entre espíritos, para discernir entre profecias, para discernir entre as pessoas que se levantam para falar em relação a isso veio do Eterno ou não veio do Eterno, apenas se você obedecer, se você estiver na palavra e se você respeitar aquilo que o Eterno tem mostrado por meio das águas do Espírito, do fogo do Espírito. Então, aqui ele coloca, se você vai aplicar a justiça, se você tiver isso claro diante dos seus olhos. E isso ele repete lá em Kedoshim, em Levítico capítulo 19. Lá dentro do código de santidade. No capítulo Levítico 19, 35 a 37. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo tereis. Eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito, por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumprireis. Eu sou o Eterno. Então aqui o Eterno, ele fecha essa situação e ele determina claramente que você com um peso justo, você guardando, você obedecendo e recebendo dos céus, tem condição de julgar as situações. Mas isso se você tiver com um peso justo, se você tiver apresentando diante dele o efa, o homer, né, a 10ª parte do efa, que ele exigiu diariamente e sempre com o altar desfaltado diante do Eterno. Esse símbolo para a aplicação da boa justiça se confunde com a própria função da nação de Israel, de seu dever de proclamar e testemunhar o nome do Eterno. E isso a gente encontra em Deuteronômio capítulo 6. Vamos lá ver na continuação da profissão de fé, do Shema, em Deuteronômio no capítulo 6, o Eterno, ele junta a questão da medida, a questão da aplicação do juízo e a questão da proclamação do nome dele. Isso em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 17 a 25. Versículo 17 a 25. Diligentemente guardareis os mandamentos do Eterno, vosso Elohim, como também os seus testemunhos, os seus estatutos que tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Eterno, para que bem te suceda, e entres e possua a boa terra, a qual o Eterno jurou a dar a vossos pais. Aqui ele vai mais além. Aqui o Eterno vai mais além. A salvação das vossas almas, o Shabat de descanso diante do Eterno. Então aqui você tem que ter a obediência, você tem que receber o Espírito, você tem que ofertar diante dele a medida correta, e você tem que fazer os juízos do Eterno, e aí você vai acessar a salvação
diante do Eterno, e farás o que é reto e bom aos olhos do Eterno, para que bem te suceda, e entres e possua a boa terra, a qual o Eterno jurou dar a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Eterno tem falado. Quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo, aí ele está falando, já traz a geração, quando o teu filho te perguntar, que significam esses testemunhos, que significam essas palavras, que significa esse efa, que significa esses serviços, que significam esses louvores, que significa esse ensino, e estatutos e juízos que o Eterno vosso Elohim vos ordenou. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito. Mais uma vez ele traz a memória do Egito. Porém o Eterno com mão forte nos tirou do Egito. O Eterno aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Eterno nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Eterno nosso Elohim para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Eterno nosso Elohim, como nos tem ordenado. Então aqui ele já coloca, ele vai adiante e já atrela todo esse percurso à própria salvação das nossas almas, recordando da saída do Egito e para que fomos retirados do Egito, para proclamar o nome do Eterno, para apresentar uma oferta digna, com uma medida correta diante do Eterno. E aqui nós temos a palavra que temos orado. Eu peço depois para que vocês voltem lá à palavra de Isaías 5, não agora, porque a gente não tem tempo, a pastora tem uma palavra ainda, mas em Isaías 5 é colocado de maneira bastante clara que naquele momento era também um momento de falta de alimento, onde se plantava e não se tinha não se tinha palavra, não se tinha o que comer. Vou ver só um aspecto dessa palavra, para a gente estudar ali as palavras de Yeshua, para a gente fazer já a conclusão, para que eu possa passar a palavra. Ali no versículo 10 diz assim, e 10 geiras por conta da desobediência, por conta da fome que se assolava, lá no versículo 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de sementes não dará mais do que um efa. Só que esse homer aqui, em algumas traduções, ele vem com o nome de gomer. Eu realmente não sei qual é a diferença em relação a esses, porque os nomes são diferentes. Mas esse aqui não é o homer, que é a 10ª parte. Esse aqui é o homer, que são 10 vezes o efa. Ou seja, 10 vezes o efa de semente não dariam um efa, ou seja, não dariam um efa para que você pudesse manter acesa, desfaltado o altar e manter funcionando o serviço sacerdotal. Por quê? Por causa da desobediência, por conta da rapina dos povos das nações que tem, por conta da desobediência também, por conta de toda a desproteção que nós chegamos quando nós não andamos nos estatutos do Eterno. Isso que você acabou de nos ensinar é muito importante, porque aí nós vamos entender por que a aliança com Yeshua ela é feita em sangue e não em efa. Porque quando nós olhamos ali Ruth, ela dá um valor superestimado, né? A Torá ela fala da 10ª parte do efa como o sacrifício de cereal contínuo, como você nos ensinou. Só que quando nós vemos situações emergenciais ao longo da palavra, nós vamos ver que Abraão comprou com uma supervalorização o campo de Macpela, que daria ali poder de escritura a ele sobre o território de Israel. Davi, quando compra a Eira de Araúna, ele compra ela superfaturada para que ali pudesse ser construída a casa de Adonai. E aí quando nós vemos Yeshua, Pedro fala assim, que não fostes por um preço de corrupção de ouro e prata, e é Pedro ensinando que Edoxim é aquele povo, por isso eu tenho de te falar isso.
Por quê? Porque ali ele diz, não foi pela corrupção de ouro e prata que fostes comprados, mas fostes pago o preço de sangue. E aí Coríntios, depois ele vai falar que fostes comprado por um alto preço. Esse alto, ele tem poder de dizer incalculável, porque ele é preço de sangue, ele não é preço de cereal. Como você falou, 10 vezes um efa não vai alimentar, porque o preço ele é de sangue. Aí nós vamos entender a pessoa de Yeshua HaMashiach fazendo algo extravagante na compra das nossas vidas diante do Pai. Porque havia um preço para ser pago por nós. Efa nenhum pagaria esse preço. Então precisou vir um preço de sangue, para que judeus e gentios pudessem ser resgatados pelo Mashiach e houvesse um preço suficiente para pagar por isso. A gente sempre conversa aquele salmo que fala que por mais que você se desfizesse de todos os seus bens, você não poderia remir a alma de uma pessoa. É o Salmo 49, né, que você me falou aquele dia. Quantos éfas nós pagaríamos para que o mundo fosse resgatado por Adonai? Não há éfa suficiente para isso. Por isso que negar Yeshua, o justo, é por isso que cabe a ele esse poder de nos remir, porque ele é justo. Então o sangue dele foi considerado suficiente para remir a humanidade e todos aqueles que por ele creram. Ruth é o grande exemplo disso, ela dá um efa. Ela paga um valor superestimado ali, que não era nem prescrito na Torá. Eu já tentei procurar, eu não acho uma oferta que seja um efa. É superestimado, porque ali era o que ela podia dar de melhor para ela, porque dela viria o Mashiach, que faria esse resgate com um preço incalculável por nós. Amém? E ela deu a própria vida, né? Porque ela abandonou a sua vida para encontrar Yeshua. Renunciou a tudo. Exatamente, que ela, contristada, voltou emocionada, né, para sua casa. Em Mateus 18, o Yeshua, ele conclui esse nosso ensino sobre a aplicação da justiça e a acusação da hipocrisia. E lá no versículo 15 e 17, ele fala sobre a autoridade para julgar situações, concordando com Levítico, capítulo 19, lá em Kedoshim. Então, Mateus 18, 15 e 17. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o à comunidade. E se também não escutar a comunidade, considera-o como um gentio e publicano. Lá, guarda aí Mateus, mas vai lá comigo em Kedoshim, lá em Levítico 19, só para a gente visualizar como Yeshua não poderia ser diferente. Ele fala em linha com a palavra. Levítico 19, também versículo 15 e 17. Não farás injustiça. Aí ele traz a questão da injustiça. Olha a questão da medida. Não farás injustiça no juízo, não repreenderás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás ao teu próximo. Não andarás como intrigante entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Eterno. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. E por causa dele não sofrerás pecado. Mas aqui ele fala, julga correto e não deixe de repreender. Julga correto e não deixe de repreender. Vamos ver como é que Yeshua, ele fala de acordo com essa palavra, porque a gente ouve o tempo inteiro, não julgueis, mas Yeshua fala, repreende. Repreender é você julgar uma situação, é você chamar a pessoa para a palavra, é você falar, olha, você está caminhando errado, você está caminhando fora da palavra. Você está entrando para as tradições, você está dizendo contra Yeshua, você tem que repreender, você tem que chamar a pessoa. Assim como o Yeshua falou ali, por isso que eu fui em Mateus 18 primeiro. E aqui na Torá a mesma coisa. Primeiro você faça um justo juízo, para depois você repreender seu irmão. E Yeshua faz da mesma forma. Lá em Mateus 7, a gente consegue visualizar a fala de Yeshua sobre isso. Yeshua é o mesmo, ele faz a mesma colocação da Torá. Lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui não é não julgueis e acabou.
Aqui ele está chamando a atenção para um detalhe. Vamos continuar. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Aí a gente volta à questão da medida. Aquela medida que você apresentar, aquela medida, ou seja, e a gente tem que lembrar da função do Mashiach, de como ele veio, como ele se colocou diante da casa de Israel. Ele veio falar contra a hipocrisia. Ele veio falar contra, dentro do tabernáculo, dentro do templo, dentro das práticas judaicas, dentro das sinagogas, falar sobre as pessoas que tinham uma aparência e por dentro tinham guardavam uma outra situação, porque a ele foi dado a capacidade de visualizar o coração, de discernir, porque ele era a medida, como o Léo acabou de falar, a medida precisa em relação à salvação da humanidade. Ele é a medida precisa em relação à salvação da humanidade. Então ele conseguia e consegue discernir o coração. Por isso ele conseguia ver ali e falar essa situação da medida. Ou seja, qual é a medida que você tem trazido no Shaharit, no Arvit? Qual é a medida que você tem feito no seu trabalho, na sua vida? Como que você se apresenta no final de semana e durante toda a semana? Ele está requerendo isso aqui. E por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que a trave está no teu olho? Ou seja, deixa eu te indicar o caminho pelo qual você deve andar, quando eu estou todo contaminado. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então, ou seja, traga um juízo justo, uma medida justa, bem pesada, correta, na medida que a gente viu ali em Nassau, e verás claramente, e aí você verá claramente, porque a palavra já vai estar em você, porque você está cumprindo a palavra, o Espírito vai te revelar e você verá claramente e discernirá, terá capacidade de discernir claramente e tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, e aí você vai ter a capacidade de julgar e de repreender ao teu irmão. Ele não falou para não julgar e acabou. Ele não fez isso. Faz primeiro a sua limpeza, a sua purificação para que você faça esse serviço. Não deis, até o versículo 5 só. Leonardo, você me fez lembrar agora, quando nós estamos junto à Associação Alafibet para estabelecimento de justiça, né, através da Tzedakah. E o Eterno nos deu exatamente uma palavra parecida com essa, dita por Yeshua em Lucas capítulo 6, que ele diz assim: dai e dá-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que mediste, vos medirão também. Amém. Porque você falou assim, qual a sua medida que você está ofertando ao Eterno, né? É de acordo com essa medida que você também receberá da mesma medida. Então essa medida que ele fala aqui é boa medida, é essa medida que você está nos ensinando, recalcada, sacudida e transbordante, vai além daquilo que você pode dar. É isso aí. E aqui, para encerrar, vamos ali ainda nas palavras de Yeshua, em Mateus capítulo 15. Aqui ele confronta, né, os fariseus e traz a palavra de Isaías sobre eles, lá no capítulo 15, versículos 6 a 11, e diz assim: assim invalidastes pela vossa tradição quando você não se apresenta com um peso justo, quando você não se apresenta com o seu interior conforme o seu exterior, quando você não pratica a justiça, quando você não dá valor à palavra, quando você não define claramente qual é a sua posição e assume a sua posição diante do Eterno. Aqui ele chama a atenção para essa questão. No versículo 6, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Elohim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a tua boca e me honra com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim, assim como foi a acusação de Estevão àqueles que estavam no deserto, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Ele fala a mesma coisa aqui. Eles andavam para a terra prometida, mas em seu coração voltavam para o Egito. Então,
Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os teus lábios, mas o teu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, e chamando a si a multidão, diz-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E aqui é um comentário sobre a importância e como é sério essa questão do peso, da medida justa. Os rabinos dizem assim, que a questão da justa medida, do peso justo, diz assim: eu vos tirei da terra do Egito com a condição de que vocês aceitem sobre si mesmos o mandamento sobre as medidas. Pois aquele que reconhece o mandamento das medidas, reconhece através dele o êxodo do Egito. E aquele que negar, estará negando também a autenticidade do êxodo do Egito. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós nos apresentamos diante do Eterno com os sacrifícios, com os serviços, e aí, lembrando de toda a casa de Israel, de toda a casa de Davi, quando nós nos afastamos da Torá, quando nós negamos ou a Yeshua de um lado, ou negamos os mandamentos do outro, nós não temos parte, não temos condições de nos colocar diante do Eterno com uma medida sacudida, bem pesada, correta, que são as nossas próprias vidas, que representam a nossa própria vida. E assim nós negamos a nossa saída do Egito, assim nós negamos o próprio caminho que nós estamos aqui proclamando, com o estudo de números, nós negamos a terra prometida e a conquista da herança. Então, nós precisamos nos voltar continuamente para essa questão. E é isso que nós tínhamos para trazer hoje. A pastora tem uma palavra? É rápido, eu não tenho palavra. É rápido eu falar com vocês. Nós estamos vivendo exatamente essa questão de medidas e de alimentos. Vocês assistiram essa semana toda essa questão governamental aí, que não é apenas uma questão governamental, é uma questão que atinge as gôndolas dos supermercados e vai te deixar sem comida, não é isso? Vai te deixar sem comida. Vocês se lembram que antes da festa de Shavuot, de Pentecostes, o Eterno nos traz Miqueias capítulo 6, e ele vai falar do efa pequeno, da medida pequena que tem oferecido-se a ele. Miqueias capítulo 6. A medida pequena de ofertas e de serviços feita a ele. E ele nos manda nos prantear e chorar, lembram disso? Zacarias 11, Miqueias 6, e depois ele vai em Juízes capítulo 2, quando o anjo vem e repreende Israel. E põe Israel pranteando e chorando, buscando a direção do Eterno para o momento que viria. É esse momento que nós estamos vivendo essa semana. Essa semana. Hoje você tem comida lá embaixo, pela misericórdia do Eterno, porque de forma graciosa Ele nos deu, porque tudo provém dEle, mas Ele está falando de uma comida física que nós estamos vendo com os nossos olhos. Mas o que tem faltado é espiritual, profundamente faltado. Por isso que o Léo foi em cima, acertou em cima no ensinamento. Porque temos oferecido um efa pequeno? Era essa a cobrança do Eterno. Se aquele que está buscando servir Adonai, buscando, tentando, tateando, para ver se conhece Adonai. Porque nenhum de nós conhecemos verdadeiramente. Mas aqueles que estão tentando ajudar o outro, tentando buscar Adonai, pode livrar a muitos, até aqueles que não são inocentes de Jó. Quando nós entramos ali antes de Shavuot, nos arrependendo dos nossos pecados, nós estamos entrando na brecha por esta crise que nós estamos vivendo. Então você não pode se aliar, o meu recado para você se aliar às pessoas com os jornalistas e os comentários horrendos que eles fazem sobre estas coisas. Adonai não permitiu que Senaqueribe entrasse na cidade. Senaqueribe ali, no capítulo de Isaías, quando ele afronta Ezequias, ele quer que Ezequias passe para ficar debaixo do tacão dele, de Senaqueribe, rei da Síria. Então, o que vai acontecer?
Ezequias se arrepende. Olha ali para você ver. É isso aqui. O arrependimento de pecados trará comida para os supermercados, para a sua mesa e para a sua vida. Não se iluda, irmãos, não se iluda com tradição humana, não se iluda que nada disso manterá a sua mesa. Eu disse isso para uma pessoa certa vez. Ela falando para mim com essa, eu falei, tá, é a tradição que mantém a comida na sua mesa e a comida espiritual. É a tradição que vai te ensinar a manter um éfa exatamente dentro da medida que Adonai exige para que tenhamos comida. Comida, víveres, víveres. Olha aqui, essa aqui foi a promessa do Eterno para essa semana. Só depois de, e continuamos a orar, mudamos as orações essa semana para Jeremias, capítulo 16, quando ali fala exatamente, Adonai vai e põe o dedo no pecado, porque andam segundo os propósitos do seu coração. E depois, Jeremias, capítulo 17, confia no braço de carne. Confiança própria e anda segundo os propósitos do seu coração. Esses são os dois tipos de pecado que nós cometemos, muito comum, que nós precisamos nos arrepender. Por isso que Adonai nos entrou conosco em Shavuot, com arrependimento de pecados, para que pudéssemos enfrentar uma crise dessa, não nos envolver nela, dando más notícias. Eu tenho horror quando vocês vêm com as más notícias, vivendo igual um ímpio, um incrédulo, só sabendo dar má notícia. Vocês se lembram com a crise da polícia militar? Eu vim aqui para frente, aborreci meio mundo, porque dizia pouco número de mulheres que estão lá. Elas vão amargar daí para frente das suas vidas. E depois tivemos um policial que ele suicida-se por causa daquela crise, que ele perde o emprego, que famílias ficam desamparadas porque o governador toma posição. Quem tem autoridade na mão vai tomar posição e vai te deixar ver navios. Se você não se submeter ao Eterno, se humilhar, se arrepender de pecados, em favor da sua vida, em favor do outro, da nação. Por isso que não se apresenta um éfa pequeno, apresenta uma medida correta para que tenhamos comida. Nós estamos lidando com comida. Eu disse aqui na congregação, por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão apavorados? Que confiança é essa que vocês têm no Eterno? Eles não acreditavam que nós chegamos com a comida para vocês hoje. Sem asa fechada. Nós estamos falando de algo nacional, que atingiu toda a nação. Então, a obrigação nossa, que falamos, que servimos a Adonai, que conhecemos a Adonai, é nos prostrar, nos arrepender em favor da sua vida e em favor do outro. Por isso que o Eterno disse, Senaqueribe não entrará na cidade. Não entrará. E ele vem falando que o que se plantar, o que tiver naquele ano para comer, comerá, no segundo ano também, e no terceiro ano plantará e colherá. É essa promessa que está aqui. Mas ele se arrepende. Olha a oração de Ezequias. No capítulo 37 do profeta Isaías, nós temos que entender isso. Não é uma preocupação com a minha mesa na minha casa, irmãos. Não é uma preocupação apenas com a minha mesa egoísta. E fazer caras e bocas e toda quanto é bobagem. Não, eu tenho que ter uma preocupação nacional. Em termos de cidade de Vitória e nacional. O que pode fazer o governo? Ele não tem o Eterno. E nós que temos o Eterno temos que fazer. Temos que fazer. Nós que temos o Eterno, o governo não consegue. Ele está investido de autoridade por Adonai. Mas não consegue ter a direção. Tem que entrar quem tem éfa com medida correta. Por isso que a cobrança vem sobre nós. Aí você traz tudo a nível pessoal. Não sabe lidar com essas coisas. Você precisa aprender a ter responsabilidade pelo outro. Pelo outro. E não só por você. Olha quando o rei de Israel se arrepende aqui, ó. Olha só. Quando o rei Ezequias, capítulo 37, ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se com pano de saco, entrou na casa do Eterno. Ele enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, Isaías, filho de Amós, o profeta,
os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de vitupérios e blasfêmias, porque são chegados chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Irmãos, os caminhoneiros, investidos por não sei quem, eles entram aí com qual força? É uma força demoníaca para mexer com a nação inteira, deixar a mesa do que tem condições, corre na frente e compra. E essa semana tinha um rapaz, a Luzia viu e a Aristera assistiu. Ele estava com um cartaz enorme, um pedaço de papelão escrito: eu e minha família estamos com fome, ele dizia. E aí eu falei: meu Deus, eu e minha família estamos com fome. Falei: rapaz, faça o favor, vem cá. Não o coloquei dentro do carro porque eu não conhecia. Faça o favor, vem cá. Você está com fome? Eu tenho condição de te dar comida. Você vai lá na casa de oração, Rehoboth, que nós vamos te dar uma cesta. Aqui está o nosso telefone e o endereço. Ele veio aqui ontem pela manhã para buscar a sua cesta. Ele disse para nós: eu estava para vender a minha bicicleta e eu estava a ponto de entregar tudo porque eu não tinha pão para levar para minha casa, para os meus filhos. Se ele estivesse falando mentira, ele não viria aqui. Ele veio buscar a cesta básica que você tem contribuído e trazido para aqui, para colocar pão à mesa. Esse é o pão físico e o pão espiritual. Ele foi saciada, saciada a sua fome, dele e da mulher. Depois eu quero trazer alguma coisa para retribuir a casa pelo benefício que eu recebi. Como você vai receber alguma coisa desse rapaz passando fome? Por isso que nós temos que pensar no outro. Aí você diz: por que não vai trabalhar, vagabundo? Ele não tem o trabalho. Ele não tem como tirar o pão para a sua família. Ezequias entra aqui em oração. Ó. Olha só, ele diz: porventura o eterno teu Elohim terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Elohim vivo e para o vituperar com as palavras que o eterno teu Elohim ouviu. Portanto, faz oração pelo resto que ficou. A mesma proporção daquela violência, daquelas mulheres, daqueles policiais que fizeram contra a cidade de Vitória, é a mesma violência que os caminhoneiros estão fazendo à nação. É a mesma. Não sei qual o poder que está por trás deles. Só sei que é um poder violento. É para deixar a nação sem comida. Uma nação farta desse tipo. A revolta, coloca pela televisão para você ver jogando leite fora. E cereais fora. Jogando tudo fora. Por causa da abundância que tem do plantio, mas não tem como chegar até a mesa. Os filhos estão para dar à luz, mas não tem. Como é que ele diz aqui? Não tem força. Não tem força para buscar o pão. Nós precisamos parar de ser egoístas. Egoístas. Parar de ser egoístas. Ezequias vai fazer uma oração, olha aqui. É a mesma oração de Ana que ele faz mais à frente, aquela oração. Quer ver? Ó? Aqui, versículo 14. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, tendo-a lido, subiu à casa do Eterno e estendeu a carta perante o Eterno. Orou Ezequias ao Eterno: ó Eterno dos exércitos, Elohim de Israel, que habita entre os querubins, só tu és o Elohim de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Eterno, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Eterno, os teus olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Elohim vivo. Essa é uma afronta. Mexer com alimento é afrontar diretamente Adonai. Afrontar diretamente Adonai. Verdade é, ó Eterno, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, mas obras das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, ó Eterno, nosso Elohim, livra-nos da sua mão. Livra-nos das mãos de quem está por trás, desses pobres homens que fazem transportes, que são pobres. Livra-nos de quem está por trás. É isso aqui, ó. Para que todos os reinos da terra que conheçam que só tu és o Eterno. Aí Isaías vai responder a ele, o profeta:
Olha o que Isaías vai dizer. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Eterno, o Elohim de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Eterno disse a respeito dele. A virgem, a filha de Sião te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, porque de Sião sai o pão, e a Torá vem de Jerusalém, e a palavra do Eterno de Jerusalém. A quem afrontaste, de quem blasfemastes, contra quem alçaste a voz, ergueste os olhos ao alto contra o Santo de Israel, por meio dos teus servos. Adonai ama os povos e as nações, não ama só Israel, não. Mas ele tem regras estabelecidas. Por meio dos teus servos afrontastes o Eterno e disseste: com a multidão dos meus carros subi aos cumes dos montes e aos últimos recessos do Líbano, e cortaria os seus altos cedros, os seus cipresses escolhidos, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, com as plantas dos meus pés ceguei todos os rios do Egito. Isso dizia Senaqueribe. Olha o versículo 28. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Quem faz estas coisas de mexer com alimento se levanta contra Adonai, o Eterno, Criador dos céus e da terra. Por que você vai se aliar para dar más notícias, igual você ouve o tempo inteiro? Então ele diz: por causa do furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eu porei o meu... Quantas pessoas você está prejudicando? Ele está falando. Porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus beiços. Te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Isto te será por sinal, ó Ezequias. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Olha bem. Vai nascer até espontaneamente, porque Adonai vai fazer nascer. Olha aqui. E no segundo ano que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Promessa de plantio, de colheita, de tudo, mas temos que, pelas nossas orações, pelas nossas súplicas, não nos aliando ao inimigo, não dando má notícia como todo mundo dá, mas indo para uma vida de oração, apresentando o seu efa justo, para que você receba e você julgue esta situação que é a nível nacional, não é nem a nível de cidade e nem da sua casa. Que o Eterno assim nos abençoe, que nós desçamos para comer uma comida simples, mas uma comida justa, a medida correta para cada um de nós. Que o Eterno assim nos abençoe. Amém. Vamos para a bênção? Yevarechiká Adonai veishmerecha, Eha Adonai panavelecha vrihuneca, Issa Adonai panavelecha veasim leha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.